Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o gênero textual notícia e também sobre aspectos da pontuação. Solicito sempre que vocês façam as anotações no caderno e, se possível, assistam a esta videoaula mais de uma vez. Gostaria também de ressaltar que vocês precisam assistir a aula prestando atenção aos conteúdos. Afinal de contas, vocês irão fazer atividades relacionadas ao assunto desta aula. Bom, galera, façam como nosso Chapolin Colorado. Sigam meus bons. Vamos lá? Aula destinada aos alunos do sexto ano, análise do gênero notícia e também da pontuação. Bom, vamos iniciar, falando sobre a notícia. A notícia, que é esse gênero encontrado nas revistas, nos jornais, e que muitas pessoas apreciam. E mesmo aqueles que não apreciam, estão tendo contato com ela diariamente. Afinal de contas, nós vivemos rodeados de fatos, nós vivemos rodeados de acontecimentos, não é, galerinha? Pois é, de modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados a um mesmo evento. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que é impossível não termos notícia. Afinal de contas, nós temos sempre alguma coisa acontecendo ao nosso redor, não é não? Então, os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão e agora a internet, são os veículos pelos quais a notícia é espalhada, é compartilhada. Aliás, a internet, gente, trouxe uma velocidade absurda em relação à notícia. Em segundos, um fato é de conhecimento do mundo todo, porque nós vivemos na era da tecnologia. Então, as novas tecnologias deram ainda mais velocidade à forma como a notícia chega até as pessoas. Basta um toque no celular que você vai ter acesso ao mundo de informações. Mas é claro, é uma coisa que a gente sempre deve destacar e ressaltar. Muito cuidado com as notícias falsas, as chamadas fake news, ou seja, aquelas notícias que se espalham muito rapidamente, mas que não são verdade. Esse tipo de notícia, galera, não é legal. Não é legal para quem lê, não é legal para quem espalha, Então, nada de ficar espalhando nem acreditando em falsas notícias. Bom, agora vamos entender um pouco da estrutura, da forma como a notícia ela é formada, ela é criada. Bom, ao produzir seu texto, o jornalista segue uma estrutura normalmente padronizada e busca, isso é muito importante, guardem isso, ele busca responder as seguintes perguntas: o que aconteceu? Quem estava envolvido no fato? Onde foi aquele fato? Quando ocorreu aquele fato? E de que forma aconteceu aquele fato? Ou seja, o que, quem, onde, quando e como. Essas devem ser as perguntas respondidas, tá? Então, olha só, gente, a notícia, ela não deve ter a opinião de quem escreve, não, tá? A notícia, ela deve ser pura e simplesmente o relato de um fato. Apenas deve-se passar o relato do fato. Nada de opinião pessoal, nada de opinião, tá? Nada de colocar a opinião de quem escreveu, ok? Bom, agora vamos conhecer alguns aspectos, algumas partes da notícia, tá? Nós vamos estudar as partes e entender como se constrói
respondendo, né, aquelas perguntinhas. O que, quando, como, onde, quem. Nós vamos entender tudo isso daí. Mas antes, vamos falar do lead. Lead, né, na língua portuguesa. O lead é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, ela é colocada em destaque, porque ela fornece a informação básica sobre o tema e pretende prender a atenção, o interesse do leitor. Olha a importância do lead. Vamos conhecer um pouco mais do lead. Vamos ver o trecho de uma notícia publicada no jornal A Folha de São Paulo. Olha o título da notícia. Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Aí vem a notícia. Nova York, né, que é o local, só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus, o garoto hondurenho Edvan Daniel, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. A odisseia de Edvan, que lembra a de Huckleberry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou de Josué, o garoto do filme Central do Brasil, começou em 22 de maio na cidade hondurenha de São Francisco de Roya. A mãe, o irmão e o avô dele morreram em novembro, durante a passagem do furacão Mitch, que devastou boa parte da América Central. Ele chegou a Nova York no domingo, mas até ontem não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Greve Sabilon Vasquez, pai de Edvan, enviou ao garoto, por intermédio de um vizinho hondurenho, cerca de $200 e um bilhete com instruções para vagas para que se encontrasse com ele às 15 horas no domingo, dia 27, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem. Cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois da Guatemala com o México. Então, quer dizer, a gente tem informações sobre quem é o envolvido na notícia, o que aconteceu com ele e onde ele está. Bom, agora nós vamos analisar cada uma daquelas perguntinhas. Lembram-se daquelas perguntas que têm que ser respondidas em toda a notícia? O quê? O que está acontecendo? Um garoto sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai. Esse é o fato. Quem é o envolvido na notícia? O garoto hondurenho, né, Daniel Sabilon. É o personagem dessa notícia. Quando essa notícia aconteceu? De 22 de maio, né, início da viagem, a 30 de junho do mesmo ano, data da publicação da notícia. Como? Como ele estava? Ele estava sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Ou seja, como ele chegou a fazer aquela viagem? De que forma ele atravessou o continente? E por que aquilo aconteceu? Bom, observe que todas essas perguntas anteriores, né? Quem, né? Olha só. Como, quando e quem? Quem, quando e como estão aqui, ó, no lead, que é esse primeiro parágrafo, tá? Então, tá tudo aqui. Agora, o porquê o autor da notícia preferiu não colocar no lead. Ele colocou no segundo parágrafo o porquê dele ter feito essa viagem. Ele fez essa viagem porque a mãe, o irmão e o avô dele morreram durante a passagem do furacão Mitch, que devastou boa parte da América Central. Mas, geralmente, o porquê também aparece no lead. Tá?
Agora eu tenho, para poder fechar o gênero notícia e a gente passar para a pontuação, um desafio, passar para o outro tópico dessa videoaula. Vamos terminar esse tópico da notícia com um desafio bem legal. Vocês aí na casa de vocês, tá? Vão com todo carinho, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar uma notícia num jornal, numa revista. Vocês vão colar essa notícia no caderno de vocês e vão buscar responder a estas perguntas que são fundamentais para a compreensão, para a estrutura do gênero notícia. Vocês vão colar a notícia e aí vocês vão escrever, mais ou menos como eu fiz aqui na apresentação desse slide. Vão colocar o quê, quem, quando, onde, como e por quê. Vocês vão responder as perguntas que são básicas para a construção de uma boa notícia. Ok? Esse é o desafio para o gênero notícia. Esse é o desafio da nossa videoaula de hoje. Eu sempre coloco um desafiozinho para vocês. Não coloquei no final, mas coloquei agora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Não é a primeira vez que a gente fala sobre sinais de pontuação nessa videoaula, nas videoaulas, tá? Em outras videoaulas eu já trouxe esse assunto. Mas por que é tão importante falar da pontuação? Porque a pontuação, gente, ela é que contribui para que o texto tenha ritmo, tenha clareza, tenha coesão, tenha coerência, né? Não podemos construir um texto sem a pontuação. Porque, afinal de contas, os sinais de pontuação, eles auxiliam a escrita, eles marcam esse ritmo, né? As pausas, as entonações, né? A linguagem escrita, ela só se torna clara, só tem clareza, só temos coesão, só temos coerência se tivermos pontuado adequadamente o nosso texto. Caso contrário, o nosso texto não vai ter toda essa clareza. Então, alguns sinais como ponto final, vírgula, 2 pontos, pontos de interrogação, ponto de exclamação, reticências, as aspas, os próprios parênteses e colchetes, o travessão, tá? Então, olha só, o ponto final, quando é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no fim das frases e ele indica que elas estão completas. Já a vírgula é uma pequena pausa que separa as palavras em uma enumeração, por exemplo. O ponto e a vírgula, né, nos obriga a uma pausa mais longa e funciona mais ou menos como ponto final, mas não termina uma frase. Pode também servir para enumerar. Os 2 pontos, eles vêm sempre depois de uma explicação, quando você também vai apresentar a fala de um personagem. E o ponto de interrogação, todos sabem que quando se quiser fazer uma pergunta. E a exclamação é para exprimir sentimentos de admiração, alegria, tristeza, medo, entre outros. Já as reticências sempre indicam que ali não houve uma finalização, né? Algo mais vai ser dito. Também serve a reticência quando você quer extrair um pedaço, um parágrafo do texto antes ou, né, no meio. Aí você indica que ali tem algo mais que não foi dito. As aspas, às vezes, elas sinalizam destacar uma parte do texto, tá? Ela mostra também que aquele texto foi retirado, aquela frase foi retirada de um texto maior, ou aquela fala não é da pessoa, é fala de uma outra pessoa. E os parênteses, né? Os parênteses, eles são úteis para dar uma informação, uma explicação, eles surgem ali para dar uma explicação. E o travessão só vai aparecer
só vai não, né? Vai aparecer em outras situações, mas aparece principalmente quando há diálogo, ok? Aí eu trouxe para vocês, para a gente poder fechar, esse pequeno texto que tem bastante sinais de pontuação aí, tá? Olha só, era inverno. Fechou uma ideia. Ponto final. Havia chovido muito e as formigas estavam tendo maior trabalho para secar os grãos de trigo. Ponto. Ou seja, concluiu também uma ideia, uma oração. Cada uma estava secando um grão de trigo, vírgula, quando apareceu uma cigarra. Aqui a vírgula aparece para separar duas orações. Cada uma estava secando um grão de trigo, uma oração. Eu vou usar o quando apareceu, é uma outra oração. Orações, né, adverbiais. Aqui é uma oração adverbial. Aí o travessão, porque vai ter uma fala. Antes da travessão temos 2 pontos. Os 2 pontos aqui indicam que vai ter fala de alguém. A cigarra vai falar: por favor, formigas, me ajudem. Por favor, formigas, vírgula, me ajudem, vírgula. Acho que vou morrer. Ó, tá vendo? A pausa. Estou com muita fome. Completou a ideia. Me deem um pouco de trigo. Olha a exclamação. Olha a ênfase que eu dei a essa frase. Me deem um pouco de trigo. Está pedindo socorro. Viu? As formigas pararam um pouco de trabalhar e uma delas perguntou para a cigarra: mas por que acha que devemos dar nosso trigo para você? Olha o tom, olha a pergunta, olha o ponto de interrogação aparecendo. O que você estava fazendo no verão? Outra pergunta. Por que não guardou comida para o inverno? Outra pergunta. Aí a cigarra vai responder: olha o travessão, eu não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Olha a exclamação, olha a entonação. Passei o verão todo cantando. Então, vírgula, se passou o verão cantando, é melhor passar o inverno dançando, disseram as formigas, voltando ao trabalho e deixando a cigarra pensando no erro que havia cometido. Moral, porque é uma fábula, né? Toda fábula tem a sua moral. Moral da história: quem planta, colhe. Fábulas de Esopo, tá? Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, dos aspectos apresentados nesta aula, nesta videoaula. Conto com vocês no nosso próximo encontro e assistam, façam as anotações e estudem, tá? Tchau, tchau!